Exaltamos e enaltecemos para todo sempre o nome excelente de Jesus Cristo, nosso único Senhor, o nosso único Salvador. Ele que é o nosso sol da justiça, Ele que é o juiz de toda a terra, O mensageiro da aliança. Rendemos a Jesus, tão somente a Jesus Cristo, toda a nossa adoração. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e juntos estamos novamente para o estudo da Palavra do nosso Deus. Agora estudaremos na aula de número 274, Palavra Poderosa. Estamos tratando sobre o tema Libertação Financeira na sua quinta edição e trazendo uma abordagem sobre prepare-se para receber más notícias. Falávamos nas ministrações anteriores sobre prepare-se para perder, prepare-se para adoecer e agora estamos falando sobre prepare-se para morrer. E nas aulas passadas, nós também estávamos tratando desse assunto, falando sobre a pena capital, a pena de morte, que a palavra de Deus nos revela. É claro que muitas pessoas não têm conhecimento dessa revelação, e eu percebo que é bastante oportuno nós termos esse conhecimento, até para que possamos entender qual é a vontade de Deus em relação à pena de morte, E elencamos ali vários fatos que o Velho Testamento nos traz, mas agora, depois de algumas menções, nós percebemos também que quando os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que havia sido apanhada em adultério e perguntaram a ele se ela deveria ser apedrejada, Encontramos isso no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao 7, está escrito: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado, ele os ensinava, E aí continua o texto dizendo que os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Preste muita atenção nesse fato, é muito interessante, E ali, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés, grave bem isso, olha o que eles disseram, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Então eles estavam ali confrontando a lei com a opinião de Jesus. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Amados, isso não deve ser usado para indicar que Jesus rejeitava a pena de morte. Tome cuidado com a interpretação. Em qualquer situação, não pode ser usado. Jesus estava simplesmente expondo a hipocrisia dos fariseus. É isso que Jesus estava fazendo. Os fariseus, eles queriam fazer com que Jesus violasse a lei do Antigo Testamento. Esta era a intenção dos fariseus. Eles realmente não se importavam com o fato de a mulher ser apedrejada. Porque a pergunta é, onde estava o homem apanhado em adultério? Porque a lei dizia que os dois tinham que morrer. Então eles não estavam preocupados com isso. A preocupação deles era confrontar Jesus. Foi Deus quem instituiu a pena de morte. Nós encontramos em Gênesis capítulo 9, versículo 6, escrito o seguinte: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, queridos, quem estabeleceu pena de morte foi o próprio Deus, está escrito aí. Jesus, ele concordaria com a pena de morte
em alguns casos. Jesus também, ele demonstrou graça quando a pena de morte ela foi imputada a alguém como vemos no caso da mulher adúltera. E nós podemos também analisar que o apóstolo Paulo, ele definitivamente reconheceu o poder do governo para instituir a pena de morte, onde fosse apropriado, nos casos necessários. É o que nós encontramos em Romanos, no capítulo 13, versículo 1 a 5. Está escrito o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, preste bem atenção nesse texto. Vamos analisar de uma forma muito peculiar, né? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. É o que Paulo está dizendo. Aí ele continua dizendo nesse texto: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Agora veja o que Paulo diz. Queres tu não temer a autoridade? É uma pergunta que ele faz. Aí ele acrescenta, trazendo a solução: faze o bem e tereis louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Espada é instrumento de morte, pois é ministro de Deus vingador. Olha, veja bem, espada para vingança. E ele continua: para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejam sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Amados, independentemente do nosso conceito ou do nosso achismo. Então, basicamente, nós estamos de volta ao lugar onde começamos. Sim, Deus permite a pena de morte. Mas, ao mesmo tempo, Deus nem sempre exige a pena de morte, quando ela é aplicável. É o que nós entendemos, né? Então, qual deveria ser a visão de um cristão acerca da pena de morte? Da pena capital. Qual deveria ser, então, a visão do cristão? Primeiro, devemos nos lembrar que Deus instituiu a pena de morte na sua palavra. Já mostramos isso. Portanto, seria presunçoso da nossa parte pensar que nós podemos instituir um padrão mais alto do que o do próprio Deus. E de que nós podemos ser mais bondosos do que o próprio Deus. Você entende isso? Ter um padrão mais alto do que o de qualquer outro ser, visto que ele é perfeito. Este padrão se aplica não apenas a nós, mas para ele mesmo. Entenda isso. Portanto, amados, ele ama em um grau infinito. E ele tem misericórdia também em um grau infinito. Nós também vemos que ele tem ira em um grau infinito. E tudo se mantém em perfeito equilíbrio. Eu quero que você analise comigo em Atos capítulo 5, versículo 3 em diante, até o 10. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha o que Pedro pergunta a Ananias. Veja que nós estamos no Novo Testamento, né? Romanos é Novo Testamento, Atos é Novo Testamento. Aí Pedro continua: conservando, porventura, não seria teu?
E vendido não estaria em teu poder? Pedro está perguntando uma série de perguntas. Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Ou seja, Pedro matou Ananias. Sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias. Continue percebendo. Não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, olha, veja bem, novamente Pedro. Pedro está fazendo um concerto radical na congregação. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, olha o que Pedro volta a falar com a mulher: porque entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Ou seja, Pedro matou o casal por causa da mentira, por causa do engano. Não poderia ter dado uma disciplina? Não poderia ter colocado no banco há 1 ano, ó, você vai ficar no banco sentado, eu tiro todas as suas atividades ministeriais e você vai ser disciplinado porque você mentiu. Você falou que vendeu, portanto, o terreno e, na verdade, você reteve parte do preço. Precisaria uma pena tão radical como essa? Uma pena capital, pena de morte? Pedro matou os dois. Isso é pena capital, queridos. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-no morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. O que você acha disso? Segundo, queridos, nós devemos reconhecer que Deus deu ao governo a autoridade de determinar quando a pena de morte deve ser aplicada. Quem deu essa autoridade foi Deus. Portanto, não é bíblico afirmar que Deus se opõe à pena de morte em qualquer situação. Não é bíblico isso. Os cristãos jamais devem comemorar quando a pena de morte é aplicada. Isso não é motivo de alegria para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, os cristãos não devem lutar contra o direito do governo de executar os autores dos crimes mais bárbaros, mais hediondos. Quer saber mais? Deus lança no inferno todos os que não querem saber dele. Portanto, o inferno e o lago de fogo são pena de morte. O próprio Deus faz isso. Salmo 7, versículo 12. Veja o que está escrito. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Olha, veja bem. Ele está falando de espada, instrumento de morte. Ele já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumento de morte. Preparou suas setas inflamadas. Mais uma vez ele está falando em morte. Lucas capítulo 19, versículo 27. Quando, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Amados, queremos parar por aqui. Na próxima ministração nós continuaremos a partir desse texto. Que o Espírito Santo te dê completo entendimento, o amor do Senhor seja sobre a tua vida e possamos entender a palavra de Deus na sua plenitude. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.